Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula esta dedicada a você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que quer ampliar um pouco mais seus conhecimentos neste particular. Esta aula é de importância vital, de contabilidade de custo, introdução aos métodos de custeio. Eu gostaria de dizer que é um imenso prazer ter você aqui novamente no meu canal. Sempre eu procuro saber de vocês. Você já organizou seu ambiente de estudo? Já tirou todos os empecilhos possíveis para distraí-lo? O foco tem que ser a aula, ok? Então, relaxe e não permite que nenhum obstáculo distraia a sua atenção, a sua concentração. Pense nisso, é de importância vital, ok? Introdução aos métodos de custeio. A nossa agenda é a empresa e seus condicionantes, depois vamos falar dos métodos de custeio, depois falar de contabilidade de custos, método de custeio, sistema de custeio e métodos de acumulação de custos. Vocês vão ver que são coisas totalmente diferentes. Custeio por absorção e variável, apenas uma introdução, porque posteriormente nós teremos uma aula somente sobre custeio de absorção, outra somente sobre custeio variável e outra fazendo a comparação dos dois. Por que custos unitários? Sistema de acumulação de custos e, por último, sistema de custeio, ok? Com isso, nós esperamos tirar todas as suas dúvidas com relação ao que é método de custeio, o que é sistema de custeio e o que é métodos de acumulação de custo, ok? Vamos lá. Se você gostou das aulas anteriores, né, que nós falamos de custo direto, indireto, custo variável, custo fixo, inscreva-se no canal. É importante você estar antenado com todas as novidades. Compartilhe nas suas redes sociais, ou seja, socialize a informação, que muitas pessoas precisam dessa informação. E qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail am6@gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo. Vamos começar com a empresa e seus condicionantes, né? Nós observamos aí uma empresa, pode ser uma indústria, comércio, prestadora de serviços e assim por diante. Então, ele não pode nunca deixar de levar em consideração a legislação vigente, quer seja societária, quer seja tributária e assim por diante. É importante ele estar antenado com a legislação para evitar multas, né, e autuações. Em segundo lugar, é o modelo de decisão que ele vai adotar. Qual é esse modelo de decisão que ele vai trabalhar? Importância vital. E outra, o objetivo da mensuração de custo, né? Como eu vou mensurar esse custo? Esse custo vai ser para atender a legislação vigente, esse custo é para atender aspectos gerenciais da minha gestão, ok? Para que é esse custo? Qual o objetivo dessa mensuração? Então, esses três pilares, eles norteiam, né, a empresa no tocante a métodos de custeio, sistema de acumulação de custos, sistemas de custos. Objeto de custeio, olha, qualquer coisa que você queira custear, nós vamos chamar objeto de custeio. Pode ser uma unidade organizacional, pode ser um produto, um bem ou serviço, no caso, pode ser até um funcionário seu, um colaborador seu. Você quer saber qual o custo dele para você. Então, a composição do valor dos custos de uma entidade, atividade, evento, produto, no caso, bem ou serviço, né? A pergunta é, o que deve ser incluído nesse custo? A matéria-prima deve ser incluída, mão de obra direta, mão de obra indireta, material secundário. Então, o que deve compor esse custo desse produto aqui de importância vital? Tudo isso visando uma coisa mais à frente, que a gente tem, evidentemente, aula sobre isso, inclusive gestão do preço. Como é que eu vou gestionar o preço que eu vou praticar, né? Quer dizer, em última instância, é importante dizer que quem dá o preço é o mercado, mas eu tenho que conhecer os custos para saber até quanto eu posso reduzir meu preço de venda, né? Contabilidade de custo, de um modo geral, a gente vai falar sobre métodos de custeio. Então, método de custeio nada mais é do que a mensuração dos custos. Como deve ser feito o custeio dos produtos? Essa é a grande resposta que nós queremos. Ele pode ser por absorção
e variável ou marginal, modernamente falando, né? Qualquer outra coisa que se fale não é método de custeio, é uma derivação desse método. Na maioria das vezes, quando você fala de o ABC, é porque é um tratamento que é dado aos custos indiretos, mas eu posso, para os custos diretos, estar tratando ele de maneira diferente. Eu posso tratar por absorção ou variável. Então, sempre absorção e variável são os condicionantes, né, do método de custeio. Os demais são tudo subdivisões. O que vai apropriar? Custo direto, custo variável, custo indireto, custo fixo, então importância vital. Quando nós estudarmos a aula específica de absorção e outra de variável, você vai ver isso. Por enquanto, nós estamos apenas tratando de uma introdução aos métodos de custeio. Sistema de custeio é importante, então eu tenho que lembrar a forma de custeio, dimensão da unidade de mensuração. Então, pode ser um custeio, o custo pode ser histórico, pode ser de reposição ou padronizado, né? Mais adiante nós vamos falar de cada item especificamente disso, né? E o sistema de acumulação de custos, que ele pode ser, na verdade, é o caminho que refere à coleta, processamento e saídas, né? Então, ele depende muito do tipo de produto e depende também do processo de fabricação, né? Se é por ordem de produção, se é por fase do processo e assim por diante. O método de custeio. A mensuração da receita de produtos, ou seja, bens, serviços, recursos e atividades, tem como fundamento o preço do mercado. Eu não posso me esquecer nunca quem dita o preço é o mercado, mas eu tenho que me preocupar em conhecer quais são os meus custos para poder saber como gerenciar esse preço, né? Quais são as questões básicas? Quais os custos que devem fazer parte da apuração de custos de recursos, produtos, atividades ou departamentos? Ou seja, modernamente chamando unidade organizacional, pode ser uma divisão, um departamento, uma gerência qualquer, superintendência, assim por diante. Quais os custos de um recurso, de um produto que deve ser ativado na situação de estoque? Ou seja, quando eu fabrico algo ou quando eu compro algo, o que deve ir por estoque para custo unitário daquele produto, né? Nós temos uma regra geral. A regra geral diz o seguinte: custos fixos são indiretos, sendo apropriados aos produtos por meio de rateio, já falamos isso lá quando tratamos custos indiretos, estimativas de um modo geral, e custos variáveis são custos diretos, né? Então, os métodos de custeio, de um modo geral, apurar os custos da unidade de produto, ele pode ser por absorção e variável. São as duas grandes divisões que nós temos aí de método de custeio, né? Muita atenção com isso, cai muito em concurso público, né? Então, só temos absorção e variável. Qualquer outra coisa que se fale, evidentemente, são subdivisões e tratamentos para absorção e tratamentos para variável, ok? Então, no absorção, os tipos de custo fixo, variável, direto e indireto, ele atende às questões regulatórias, ou seja, a legislação fiscal e societária, e atende os princípios e normas contábeis, ok? Os princípios e normas contábeis também são atendidos. Eis porque, a nível de receitas estaduais, federais e municipais, nós temos que trabalhar com custo por absorção, é aquele custo voltados para fora da empresa, ou seja, eu produzo algo para fornecer relatórios e comprovantes para essas entidades, por isso esse custeio por absorção. Já o variável não, é direto e indireto, custo direto e indireto, né? O custo fixo não é tratado aqui no variável, ele vai direto para o resultado, né? E, evidentemente, o variável é quando você trata de aspecto gerencial. Gerencialmente falando, em contabilidade gerencial se fala muito disso, né? O custeio variável é importantíssimo para eu conhecer a margem de contribuição, para eu conhecer a margem de segurança e outras coisas mais. Custeio variável é de importância vital sobre os aspectos gerenciais, tá? Na verdade, esses dois métodos de custeio, absorção e variáveis, eles diferem entre si em função da natureza e do comportamento dos custos que são atribuídos ou não aos produtos, aquilo que eu atribuo ou não aos produtos, aquilo que vai cair no produto e vai cair no estoque e depois vai para vendas, e aquilo que vai cair direto na demonstração de resultado, né? Independente de passar pelo produto. Então, a escolha do método de custeio traz consequências, né? Primeiro, que afeta o valor do custo do produto. Ele pode ter um custo maior ou menor. Com isso, vai afetar o valor do ativo, aquele ativo que vai lá para o estoque.
E na hora que eu vendo, também afeta o valor do PL da empresa, né? E, evidentemente, se eu tratar determinado tipo de método de custeio como variável, né, vai logo caindo na DR aquilo que não é contemplado pelo custeio variável, né? Então, o PL também afeta, né? Então, o resultado da empresa também é afetado. Afeta o valor a ser debitado na DR, afeta de modo direto, ok? E o valor do PL também, né? É fácil de perceber, aquilo que vai para estoque pode ter um valor maior ou menor, na hora de vender pode ser o custo desse produto pode ter um valor menor ou maior, e o que afeta a DR também pode ser valor maior ou menor. E com isso afeta a lucratividade e a própria mensuração dela, como mensurar a lucratividade da empresa, né? Então, eu pensar um pouco na hora dos métodos de custeio, porque o que é obrigatório para a nível fiscal, vamos dizer assim, é o por absorção, mas eu posso trabalhar os outros a nível gerencial, né? O outro a nível gerencial. Objeto de custeio, como falamos, né? Pode ser um produto que, normalmente, como chamamos produto, é bom lembrar que eu estou me referindo a bem e serviço, pode ser um projeto, um dado organizacional, um programa, um cliente, uma categoria de marca, o que você quiser adotar como objeto de custeio. Por que os gestores precisam de dados unitários, né? Olha, custear inventário, demonstrações financeiras, lucro líquido do período é de importância vital, né? Quando você vai fazer inventário, você vai contar um a um, tem que saber quantos itens tem daquele tipo de produto e, evidentemente, cada quantidade de item que eu tenho, ele tem um preço, na verdade, ele tem um custo que foi alocado ao estoque em função se eu comprei ou se eu produzi, né? Se eu trabalho com mercadoria, tem um custo que eu comprei, paguei por esse valor e vai para o meu estoque, ele tem um custo unitário, né? E planejamento e controle das operações, porque é importante eu saber a produção diária, né? Quais unidades que eu devo produzir, quanto eu devo produzir do produto A, B e C, em que condições, quer dizer, qual a minha capacidade máxima de produção, né? Durante o dia e assim por diante. E para o processo decisório, na hora que eu vou precificar, eu preciso saber custo unitário, eliminação ou não de linha de produtos, quer dizer, se eu quero eliminar um produto, ou quero, evidentemente, não mais produzir esse produto, eu quero fabricar o produto ou comprar o produto, ou eu quero fabricar parte do produto e comprar outra parte do produto e fazer uma composição, ou seja, parte de fabricação própria e alguns elementos comprados a terceiro, né, já prontos. Expandir ou contrair as operações, por isso que é importante você saber dos custos unitários, dados unitários, para você, evidentemente, decidir na hora de precificar, eliminar, fabricar, comprar, expandir, contrair operações, tá? E aí, custeio, né? Quando eu falo de sistema de acumulação de custos, observe que aquela segunda, terceira coluna que nós temos lá, custeio por ordem de produção ou serviço, né? Na verdade, quando eu estou falando custeio por ordem de produção, eu estou falando custo da ordem ou da encomenda, né? Da ordem ou encomenda. Na verdade, eu trabalho com isso quando eu tenho uma produção intermitente e as especificações dos produtos são constantemente alteradas, né? Cada encomenda tem uma característica diferente. Cada encomenda tem especificações diferentes. Então, por isso que a produção é intermitente. Então, nesse caso, eu custei por ordem de serviço. Quanto é esta ordem? Quanto custa esta encomenda? Né? E assim por diante. Então, na indústria de manufatura, nós temos como exemplo a indústria de confecções, editoras, aeronáutica, naval, tudo isso é fabricação aqui de um navio, de um barco, de uma lancha, são unitários. Então, cada um tem sua especificação, né? Cada uma tem características próprias, por isso que é custo por ordem ou encomenda. Na área de prestação de serviços, nós temos vários serviços, contabilidade, advocacia, engenharia, arquitetura, consultoria, tudo isso evidentemente, em função de cada serviço que é prestado. Cada serviço tem um conjunto de características que vão determinar o preço desta encomenda, o preço da produção desse serviço ou a produção deste bem, né? Custeio por processo, né? Olha, já varia. Então, a importância vital é conhecer as etapas do processo. Isso porque lá, em outra aula anterior, eu disse que a importância vital é você ter uma interação forte com o pessoal de produção, né? Aquele que conhece a linha de processo.
Então, é custo por etapa do processo. Então, produção contínua, geralmente são produtos iguais com mesma especificação. Ele é caracterizado pelo custo médio unitário por produto, né? Então, nós temos duas condições básicas a serem tratadas. Produção empurrada, que é aqueles produtos homogêneos de grande volume, que geralmente vai para estoque, se produz, depois vai para vendas, mas todos são iguais, fabricação todos iguais, né? E produção puxada, que depende dos pedidos, né? Eu vou conhecer cada etapa do processo, mas eu vou fazer em função do pedido que é feito, né? Então, eu já tenho a especificação, o produto já existe e alguém pede, eu quero tantos dessa unidade. É como se eu tivesse um portfólio mostrado ao cliente, eu fabrico esse tipo de copo, então eu quero tantos mil dele. Então, são iguais, né? Já existe, não tem modificação nenhuma. Então, indústria de manufatura, farmacêutica, cimento, celulose, petróleo e seus derivados, eletrônicos, geração de energia, química, né, petroquímica e assim por diante, tudo isso são exemplos de indústria de manufatura que trabalha com custo por etapa do processo, né? E prestação de serviço, vocês conhecem, exames laboratoriais, telefonia móvel, fixa, transporte de passageiro, serviços bancários, né? Quer dizer, evidentemente, uma ordem de pagamento, uma transferência, assim por dentro, tudo isso já são padronizados, né? Radiografias e tudo mais, né? Então, são serviços que o custo é por etapa do processo, né? Custo por etapa do processo. Observe que a gente tratou uma introdução de métodos de custeio, falamos de sistema de acumulação de custos, né? E agora vamos falar sistemas de custeio, né? Sistema de custeio é uma coisa interessante, porque é como avaliar o custo dos fatores de produção dos bens e serviços em função do tempo que a empresa considera como relevante para custear suas unidades. Então, os fatores de produção são importantes. Aí está a mão de obra, está a matéria-prima e outras coisas mais. Então, ele não pode nunca se esquecer, na empresa da legislação vigente, quer seja societária, quer seja tributária, princípios e normas contábeis também não pode ser esquecido, mas eu também devo levar em consideração a necessidade de informação da gestão da empresa. Quer dizer, é importante eu entender o que a empresa precisa de informação para a sua gestão no dia a dia, para a sua administração diária, né? Os gestores precisam conhecer isso. Então, o sistema de custeio é importante e eu posso ter o custo histórico, né? Ele pode ser o histórico incorrido, que na verdade é o real. Se eu comprei uma matéria-prima por R$ 2 a unidade, quer seja eu aplicando ela hoje, ou alguns dias atrás, ou alguns dias à frente, embora eu tenha comprado ela um mês atrás, ela tem o mesmo custo histórico incorrido. Se eu comprei por 2, vai ser alocado, apropriado aquele produto que eu vou fabricar por 2, né? Por isso que é custo histórico incorrido, ele é o real. E eu posso ter o custo histórico corrigido, né? É como se eu estivesse trazendo, evidentemente, se eu comprei essa matéria-prima há um mês atrás, eu trouxesse ela para o preço de hoje, né? Eu atualizasse para o preço atual, na hora de apropriar o produto, né? É o custo histórico corrigido, ou seja, ele depende da inflação, ele depende da economia, né? Se está em alta ou em baixa. Então, ele depende de alguns fatores, né? Observe que legalmente, ou seja, a nível de legislação vigente, né, eu, para apresentar os relatórios da empresa, eu preciso usar o custo histórico incorrido, aquele real, né? A maioria das vezes é o custo histórico incorrido. O custo histórico corrigido é para efeito gerencial, para meus relatórios gerenciais. Eu posso trabalhar, evidentemente, com esses dois tipos de custo, um voltado para atender a legislação tributária, principalmente, né? E outro para atender, evidentemente, a parte gerencial da minha empresa, né? Por isso que é o custo histórico incorrido e custo histórico real, né? Na prática, no dia a dia, os seus demonstrativos, aspectos legais, são em cima do custo histórico incorrido. Outro é o custo de reposição, né? Custo de reposição é como aquela história, se eu vou usar hoje, a grande pergunta é quanto esse produto está valendo no mercado? Observe que no custo histórico corrigido, eu corrigi pela inflação. Mas isso não quer dizer, em momento nenhum, que esse custo de reposição, né, ele, evidentemente, seja maior ou menor do que o custo histórico corrigido.
O custo de reposição pode estar maior do que o custo histórico corrigido ou menor do custo histórico corrigido, porque, na verdade, o custo de reposição depende da demanda do mercado, né? O custo histórico corrigido eu trouxe em função da inflação. A inflação foi que ditou essa correção. Mas o custo de reposição é aquilo que o mercado está praticando. Então, se eu comprei por 2, né, e vou no custo histórico corrigido, em corrida é 2, mas no custo histórico corrigido podia ser 2,30. E no custo de reposição podia ser 2,60 ou 1,90, depende do mercado, né? O mercado é que vai ditar. Então, não confunda nunca custo de reposição com custo histórico corrigido, né? Aqui é pela inflação, aqui é o mercado. É quanto ele vale hoje no mercado, essa matéria-prima, né? E o outro é o custo padrão, aquilo que eu padronizei na empresa, que nós temos aula específica sobre custo padrão, né? Uma aula interessantíssima sobre custo padrão. Então, o custo padrão é alguma coisa que você padronizou na sua empresa, certo? Em função de uma série de componentes que serão estudados a posteriori, né? Veja, qual foi o resumo da nossa aula de hoje, né? Nós apresentamos métodos de custeio, apresentamos métodos de acumulação de custos e apresentamos um sistema de custeio, né? São coisas totalmente diferentes, né? Na próxima aula, nós vamos tratar o custeio por absorção, custeio variável, né? Evidentemente, lá para frente, nós vamos tratar custeio ABC, custeio por departamentalização, vamos tratar custeio, custo padrão, né? Então, você veja que a gente começa a perceber que esta aula ela é um introito para você entender as aulas subsequentes, né? É importância vital isso, né? Entender as aulas subsequentes, né? Se você gostou dessa aula, se inscreva, não deixe de compartilhe nas suas redes sociais, até para poder você receber todas as alterações do canal, as novidades do canal. Qualquer dúvida, mande para mam6@gmail.com e com a maior brevidade possível nós responderemos para você, tá? Eu diria a você que foi muito bom ter você mais uma vez aqui no canal. Espero ter contribuído muito na sua aprendizagem e tirado todas as suas dúvidas. Mas caso você tenha alguma dúvida, não se esqueça da referência do meu e-mail, né? E aqui nesse canal iremos responder com certeza com a maior brevidade possível, né? Lembre-se que nós estamos aqui para servir e que fico muito feliz com o seu progresso a cada dia. Você é capaz. Agora você precisa se dedicar parte do seu tempo para estudar, 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 né? Conto com você numa próxima aula e até breve.